Moisés no Monte Sinai. 3 meses depois de cruzar o Mar Vermelho, os israelitas acamparam no deserto, em frente ao Monte Sinai. E subiu Moisés a montanha a Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Moisés desceu a montanha para contar aos líderes do povo, aos anciãos, todas as palavras que o Senhor lhe tinha ordenado e o que o Senhor havia prometido. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Moisés voltou a subir a montanha para dar a Deus a resposta deles. Deus disse a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Deus disse a Moisés para colocar um limite ao redor da montanha, pois qualquer um que a tocasse morreria. Somente quando a trombeta soasse um longo toque é que eles poderiam se aproximar do monte. Moisés deu as instruções de Deus a todos. Eles lavaram suas roupas e se prepararam para se consagrar a Deus. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem. E um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Todos tremeram. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus o respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, ao topo da montanha. E Moisés subiu. Deus havia dito: Marca termos ao redor do monte e santifica-o. Disse mais o Senhor a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. E disse-lhe também o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Moisés desceu para avisar a todos que a montanha era sagrada e que eles não deveriam se aproximar mais, ou então seriam mortos. Então ele e Arão subiram de volta ao topo. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra.
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da trombeta, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe, e disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Deus deu a Moisés mais instruções para ajudar o povo de Israel a viver em paz com ele e uns com os outros. Deus deu a sua lei ao seu povo de Israel, e embora a lei fosse dada para os israelitas, como a lista de regras, a constituição que eles deveriam seguir para que o Senhor pudesse habitar no meio deles, ela nos dá uma imagem clara de como é o nosso Deus e daquilo que Ele espera de seu povo. Embora muitas das instruções dadas por Deus para Moisés naquela ocasião eram leis civis e leis cerimoniais, dadas especificamente para o seu povo escolhido de Israel, outras eram leis morais, que foram repetidas para nós no Novo Testamento, muitas delas pelo próprio Senhor Jesus. Os 10 mandamentos que Moisés recebeu inicialmente, com exceção do mandamento sobre guardar o sábado, são leis morais que Deus espera que guardemos até hoje, e são a base das leis humanas. Infelizmente, nenhum israelita conseguiu cumprir a lei com perfeição, mas Deus instituiu um sistema de sacrifícios que eles deveriam oferecer para que seus pecados fossem cobertos. Todos aqueles sacrifícios em figura falavam de Cristo, o Cordeiro de Deus, que um dia viria e pagaria o preço pelos pecados da humanidade de uma vez por todas. Pois de fato, por sermos pecadores, nenhum homem ou mulher jamais conseguiu ou conseguirá cumprir a lei. Se tentássemos alcançar a Deus e ao céu por cumprir a lei, seria impossível. O único que cumpriu a lei com perfeição foi o Senhor Jesus Cristo. Assim, somente Ele poderia derramar o seu sangue por nós, tomar o nosso lugar e pagar o preço da nossa redenção para nos oferecer a vida eterna. Desta forma, podemos ser salvos hoje, não por cumprir a lei, pois jamais conseguiríamos, mas por colocar a nossa fé e confiança somente em Cristo e naquilo que Ele fez por nós, na cruz do Calvário. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu muito sobre este assunto, inspirado pelo Espírito Santo. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Romanos 3, 20. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 2:16. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. De maneira que a lei nos serviu de tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor.
porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 24 a 26. Para nós que já nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, fica ainda outra grande lição. A história de hoje deixa claro o quanto nosso Deus é puro e santo. Ao ver a sua glória e o seu poder manifestado no Monte Sinai, o povo tremeu e temeu, pois percebeu que estava diante de um Deus santo, e esse Deus santo espera que os seus filhos também sejam santos, separados para Ele, puros e retos em toda a sua maneira de viver. Oh, que possamos fazer isso com a ajuda dele. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16.